Boa noite, meu povo, tudo bom? Vamos falar hoje aí de hipertensão arterial e do remodelamento cardíaco como consequência da hipertensão arterial, certo? Então, basicamente, qual seria a definição da hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial nada mais é do que uma condição crônica, né? Pode ser chamada de doença ou não, porque ela é uma condição, na verdade, que vai predispor doenças, principalmente doenças cardiovasculares, como AVC, infarto. Então, basicamente, é uma condição crônica caracterizada pela elevação constante, persistente dos níveis de pressão arterial. Então, a gente tem um nível de pressão arterial comum constante. Se essa pressão arterial se mantém elevada, ou seja, não é que ela elevou uma vez quando estivermos estressados ou coisa do tipo, ou quando a gente está sonolento ou coisa do tipo, ela ficou um pouco mais baixa. Não, não é isso. É quando ela se mantém alta em situações sustentadas, tá? Isso aí seria a definição. E aí, qual seria a classificação? Esse quadro é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Na diretriz mais recente. Então, a classificação da hipertensão arterial seria a partir de 140 da pressão arterial sistólica e 90 da pressão arterial diastólica. Isso é hipertensão. Antes disso, a gente tem alguns estágios, como pré-hipertensão, de 130 a 139 e 85 a 89 na diastólica. Lembrando que sempre o número mais alto é quem manda. Então, se o número mais alto estiver numa RAIS estágio 2 e o número mais baixo numa RAIS estágio 1, a gente vai considerar que é RAIS estágio 2, tá? Se a PA está normal, é de 120 a 129, de 80 a 84 na diastólica. Uma PA ótima é considerada abaixo de 120 e abaixo de 80, claro que não muito abaixo, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela difere um pouco da Sociedade Americana de Cardiologia. Então, se vocês virem alguma classificação dizendo que não existe pré-hipertensão, é na Sociedade Americana de Cardiologia. Eles não consideram a pré-hipertensão, eles só consideram uma pressão boa ou uma pressão elevada, e aí já coloca RAIS estágio 1 ou RAIS estágio 2, certo? Aí é o que eles consideram. E aqui eu quis trazer a última diretriz, o último guideline europeu. Por quê? Porque esse último guideline europeu, ele mudou um pouquinho, tá? Então, ele só tem 3 considerações: pessoas com pressão não elevada, pessoas com pressão elevada e pessoas com hipertensão. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse guideline europeu é o mais recente, é de 2024. A última diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi de 2021, 2020, 2021. Então, provavelmente, nas próximas atualizações, eles podem seguir essa recomendação do Guideline Europeu de Cardiologia. E o que é que o Guideline Europeu de Cardiologia fala? Ele fala que a hipertensão seria quando for maior do que 140 e maior do que 90. Bem parecido com o que fala aqui no Brasil. A diferença é que não tem isso de pré-hipertensão. Aqui eles vão considerar uma pressão elevada de 120 até 139 e de 70 até 89. Veja que ficou muito mais fácil de uma pessoa se enquadrar aqui. Por que eles fizeram isso? Porque com menor limiar, você pega pessoas que têm fatores de risco maior. Então, quando você intervém nesse grupo de pessoas aqui, você intervém de forma bem precoce. E está se comprovando nos estudos que até um mínimo nível de aumento de pressão arterial pode ser prejudicial. Uma pessoa com menos de 120 de sistólica e menos de 70 de diastólica seria considerada uma pessoa com pressão não elevada. Beleza? Além da gente classificar os estágios da hipertensão, a gente pode classificar a etiologia dessa hipertensão. Basicamente, o que a gente vê em 80% dos casos são a hipertensão primária ou essencial. Pode ser tanto a hipertensão essencial ou hipertensão primária, tem esses dois nomes. Por que hipertensão primária? Porque ela não é secundária a nada. Ela é uma hipertensão idiopática, que ela não tem um quadro clínico uma causa clínica bem definida, como, por exemplo, não foi uma doença renal que causou a hipertensão, não foi uma doença do sistema nervoso que causou uma hipertensão, certo? Foram condições genéticas e ambientais que aquele paciente se submeteu que gerou essa hipertensão. Então, a gente considera ela primária
que é o que a maioria dos brasileiros tem, uma hipertensão primária. Já uma hipertensão secundária é quando ela tem alguma patologia de base. Então, é um paciente doente renal crônico que está com hipertensão, é um paciente que tem um hipertireoidismo e está com hipertensão, um paciente que tem uma síndrome de Cushing e está com hipertensão, tá? Um paciente que tem um hiperaldosteronismo primário, ou seja, tem muita aldosterona no sangue, causando aumento do volume sanguíneo e, com isso, fazendo um aumento de débito cardíaco, um aumento da hipertensão. Ou feocromocitoma, que seria aí um tumor nas glândulas adrenais, suprarrenais, que vai aumentar a produção de catecolaminas, tá? Que seria adrenalina e noradrenalina. E adrenalina e noradrenalina, como a gente sabe, vai aumentar a pressão arterial. Beleza? Os fatores de risco para hipertensão são quais? Genéticos, tá? A idade também, porque a PA tende a aumentar com a idade. Por que isso acontece? As artérias vão ficando mais esclerosadas, ou seja, elas vão ficando mais rígidas, então elas perdem a complacência, aumentando a PA. Outra coisa que pode acontecer é o paciente ter um histórico de hipertensão. Então, a genética é um fator de risco muito importante. Outra coisa, obesidade. Porque se você está obeso, você vai aumentar a demanda de oxigênio e a demanda do coração para vencer aquela resistência. Por quê? Se você está obeso, o seu peso vai pressionar os seus vasos sanguíneos, que vão aumentar a resistência. Então, o coração ele precisa trabalhar mais forte para conseguir vencer a pós-carga. Se o coração tem que trabalhar mais forte para vencer a pós-carga, significa que tem uma hipertensão arterial. Porque a hipertensão vai ser o aumento da pós-carga. João, e o que seria a pós-carga? A pós-carga é a força que o coração tem que fazer para colocar o sangue para fora. Então, sempre que o coração precisa fazer uma força para colocar o sangue para fora, é o que a gente chama de pós-carga. Beleza? Outra coisa, raça, afrodescendentes têm maior prevalência de hipertensão. A dieta também é prejudicial, como alto consumo de sódio, baixo consumo de potássio, beleza? Tudo isso é prejudicial. Sedentarismo, como a falta de atividade física, vai contribuir para o aumento da PA. O tabagismo, a nicotina vai causar vasoconstrição, que vai aumentar a PA, ou seja, vai aumentar a resistência vascular periférica, tá? E pode atuar aumentando a frequência cardíaca. E o álcool também pode elevar a PA. Estresse também pode contribuir para a PA, por devido aos níveis crônicos elevados do cortisol, que vai aumentando tanto a frequência cardíaca como o débito cardíaco, por conseguinte, e a resistência vascular periférica. Beleza? E é a fisiologia da PA. Então, beleza. O que seria aí a fisiologia da PA? Então, a gente tem o débito cardíaco. O que seria o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração pelo ventrículo esquerdo em 1 minuto. Como é que a gente tem a forma dela? O débito cardíaco vai ser a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, o volume sistólico é o que o coração coloca para fora de sangue, através do ventrículo esquerdo. Se eu multiplico pela frequência cardíaca, significa quantas vezes esse coração bate em 1 minuto. Então, o débito cardíaco nada mais é do que o volume de sangue que o coração ejeta em 1 minuto. Beleza? Esse débito cardíaco, para gerar a pressão arterial, então, beleza, o que seria a pressão arterial? A pressão arterial é o produto do débito cardíaco, que é isso que eu acabei de explicar, vezes a resistência vascular periférica. E o que seria a resistência vascular periférica? É a força que o sangue tem que fazer para vencer a resistência das artérias, das arteríolas. Por quê? Quando você pega uma mangueira que está saindo água e você coloca o dedo, ela vai mais longe, porque você aumentou a pressão. Mas para aumentar a pressão, você aumentou a resistência. Então, quando você aumenta a resistência, ou seja, diminuiu o calibre dos vasos, porque você fez uma vasoconstrição, você vai aumentar a resistência vascular periférica e vai aumentar a PA. Então, o que seria a resistência vascular periférica? É vasoconstrição ou vasodilatação
das artérias. Então, você tem que pensar o seguinte: se eu estou fazendo vasoconstrição, eu estou aumentando a resistência. Se eu estou fazendo vasodilatação, eu estou diminuindo a resistência. Fica mais fácil daquele sangue passar. Então, a pressão arterial vai depender diretamente do quê? Do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração em 1 minuto, e da resistência vascular periférica. Então, vamos parar para pensar. Se eu tenho alguma doença que faz vasoconstrição dos meus vasos, eu vou ter um aumento da PA. Se eu tenho uma doença que faz um aumento do débito cardíaco, eu vou ter um aumento de PA. João, e o que é que aumenta a resistência vascular periférica? Por exemplo, um sistema nervoso exacerbado, liberando muita adrenalina. João, o que é que faz aumentar um débito cardíaco? Um paciente com hiperaldosteronismo primário, e aí um caso de hipertensão secundária, né? Porque se ele tem um hiperaldosteronismo primário e ele tem uma hipertensão secundária a esse hiperaldosteronismo, o que é que vai acontecer? Ele vai reter mais líquido, retendo mais líquido, ele aumenta o volume. Se ele aumenta o volume, ele aumenta o débito cardíaco. Basicamente seria isso. E aí, ó, a pressão que esse sangue que está saindo do coração e batendo nas artérias é o que a gente vai chamar de pressão arterial média, ou seja, é quanto de pressão que o sangue faz na parede dos vasos. Quanto de pressão o sangue faz na parede dos vasos vai ser a nossa pressão arterial. E aí, como é que a gente regula essa PA? Por quê? Nós, todos, sejam pacientes hipertensos ou pacientes não hipertensos, vamos ter alterações na pressão arterial. E isso acontece por meio de mecanismos regulatórios. Esses mecanismos regulatórios podem fazer o seguinte: eles podem tanto aumentar quanto diminuir, mas é importante que a pressão seja sempre regulada, porque se você está num evento de estresse, você quer que sua pressão aumente. Se você está num momento de luta ou fuga, você quer que sua pressão aumente. Porém, quando você vai dormir, você não quer que ela esteja aumentada, você quer reduzi-la. Então, é importante esse sistema de regulação. Um dos sistemas de regulação é o sistema nervoso. E o que é que o sistema nervoso faz? Ele libera adrenalina e noradrenalina. E aonde que ele vai liberar essa adrenalina? Ele vai liberar no nodo sinusal e no nodo atrioventricular. Ele vai liberar no músculo cardíaco, tá? E ele vai liberar também nos vasos. Para quê? Se ele libera adrenalina ou noradrenalina, ou seja, as catecolaminas nos vasos, ele vai fazer vasoconstrição. Se ele libera catecolamina no músculo cardíaco, ele vai fazer algo chamado de inotropismo positivo. Inotropismo é o aumento da força de contração. E se ele é liberado no nódo sinusal e no nódo atrioventricular, o que é que ele vai fazer? Pronotropismo positivo. Ele vai fazer um aumento de frequência cardíaca. Então, se o paciente tem um sistema nervoso exacerbado, esse paciente vai ter um aumento da PA, porque eu vou estar aumentando frequência e eu vou estar aumentando força de contração. E muito provavelmente eu posso estar fazendo vasoconstrição das minhas artérias, que vai aumentar a resistência vascular periférica. E se eu aumentar a resistência vascular periférica, eu aumento o quê? Aumenta a PA, porque elas são diretamente proporcionais. Tranquilo? Então, a regulação do sistema nervoso é através das catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina. Então, as catecolaminas vão fazer aumento de frequência, aumento de força de contração e vasoconstrição. E outra coisa que as catecolaminas fazem, a adrenalina e noradrenalina, ela vai lá nos rins e estimulam a produção de renina. E aí, quando estimula a produção de renina, ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é outro mecanismo de regulação da PA. E o que é que o sistema renina-angiotensina-aldosterona faz? Vamos lá. Quando eu aumento essa renina, e como é que eu libero renina? Eu libero renina ou através de uma queda de pressão articular, uma queda de pressão arterial, ou um aumento de catecolaminas, eu vou ativar a renina. E a renina nada mais é do que uma enzima liberada pela mácula densa dos rins, pelas células justaglomerulares. Então, por que essas células justaglomerulares vão liberar a renina? Quando o rim sente que está recebendo pouco sangue, ou seja, uma
queda da pressão arterial, ele libera a renina para aumentar a pressão arterial. Porém, se esse paciente já tem uma hipertensão arterial e eu estou ativando a renina por outros mecanismos, como, por exemplo, liberação de catecolaminas, eu já estou com pressão alta e eu vou ficar aumentando ainda mais, fazendo um feedback positivo, causando danos renais, danos na retina, e aí as complicações da hipertensão arterial. Beleza, mas como funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Eu vou ter a liberação da renina, a renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. O angiotensinogênio é uma proteína inativa. Ela já circula na nossa corrente sanguínea. Quando entra em contato com a renina, vai ser transformada em angiotensina 1. Porém, a angiotensina 1 não é tão potente. E ela precisa de outra coisa, da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, para transformá-la, angiotensina 1, em angiotensina 2. Aí sim, a angiotensina 2 é potente. E a angiotensina 2 vai fazer o quê? Vai fazer o aumento da pressão arterial. A angiotensina 2 é um dos melhores hipertensores que existem, porque ela age em diversas formas. Ela também libera aldosterona, que também vai para o rim, aumenta a retenção de sal, que aumenta a retenção de líquido, que aumenta a pressão arterial. Porém, ela faz outras coisas também, como ela vai lá no hipotálamo e libera o ADH, ou seja, ela vai no hipotálamo, ativa a hipófise, quando a hipófise é ativada, ela secreta ADH, a hipófise posterior, no caso a neurohipófise. Quando eu libero o ADH, o que é que eu faço? Hormônio antidiurético. Se é antidiurético, eu não tenho diurese. Se eu não tenho diurese, eu não urino. Se eu não urino, eu retenho líquido. Se eu retenho líquido, aumento o volume. Se eu aumento o volume, eu aumento o volume sistólico. Se eu aumento o volume sistólico, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Ficou claro? Então, o que é que mais a angiotensina 2 faz? A angiotensina 2 ela vai agir na musculatura lisa das artérias, fazendo vasoconstrição, aumentando a PA, através do aumento da resistência periférica. Como eu já expliquei, vai liberar o ADH, vai lá no córtex da adrenal, ou seja, nas glândulas suprarrenais, e vai liberar a aldosterona, tá? E vai agir no rim também, aumentando a absorção do sódio e aumentando a reabsorção de água. Outra coisa que a angiotensina 2 faz, ela, além de ativar o córtex da adrenal para liberar a aldosterona, nessa imagem não tem, mas ela faz também, ela estimula a medula da adrenal para liberar catecolaminas, e as catecolaminas vão fazer um feedback positivo, ou seja, catecolamina é noradrenalina e a adrenalina vai ativar ainda mais uma regulação positiva da PA. Outro mecanismo que a gente tem de regulação da PA é o sistema renal. João, mas você acabou de falar do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não é no rim? É no rim. O rim vai liberar a renina. Mas além do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente também tem uma regulação interna do rim. O próprio rim se autorregula. E como é que ele faz isso? Vamos lá. Eu estou uma taxa de filtração glomerular, que é essa TFG aumentada. A taxa de filtração glomerular aumentou porque está chegando muito sangue no rim. Ou seja, uma pressão maior, tá? E aí eu vou ter um fluxo maior no rim. Como eu tenho um fluxo maior, a região da mácula densa, que é tipo um sensor do rim, vai liberar substâncias parácrinas que vão atuar no próprio rim. Elas vão ativar o próprio rim. E elas vão ativar o próprio rim para quê? Para fazer uma vasoconstrição da arteríola aferente, que é por onde chega sangue no glomérulo. Chega sangue no glomérulo através da arteríola aferente. Se eu faço uma vasoconstrição da arteríola aferente, vai chegar mais ou menos sangue. Vai chegar menos sangue, porque eu estou diminuindo o calibre. Não, mas não vai aumentar a pressão, não. A tendência é que aumente a PA naquela vasoconstrição. Porém, ao mesmo tempo que eu aumento a pressão, eu diminuo o fluxo. O fluxo seria a quantidade de sangue que chega. Beleza. Se ele diminui o fluxo, eu vou diminuir a taxa de filtração glomerular. Por que que o rim faz isso? Uma situação de PA alta é danoso para o meu glomérulo. E o rim não quer estar sendo bombardeado de sangue toda hora com alta pressão, porque vai danificar as células do glomérulo. Ele quer receber o sangue normal. Então, se ele está recebendo sangue com muita pressão, o que é que ele quer? Ele quer diminuir essa quantidade de sangue, diminuindo o calibre da arteríola aferente, fazendo com que chegue menos sangue no rim.
Tranquilo? E aí, como é que a gente faz o diagnóstico da pressão arterial? O diagnóstico da pressão arterial é feito a partir de algumas medidas. Principalmente, o mais comum é através do esfigmomanômetro, obviamente bem calibrado, né? Que é a técnica comum que todo mundo já conhece, coloca o esfigmo no braço, pega o seu estetoscópiozinho, vai, aumenta a PA lá, aumenta a pressão e escuta, beleza? Faz a ausculta, vê o primeiro som de Korotnikov, vai ser a PA sistólica. O quinto som, a PA diastólica, ou seja, acabou o som PA diastólica, tranquilo. Porém, para a gente dar o diagnóstico de hipertensão arterial, precisa ser aqueles níveis lá que a gente falou, né? Maior do que 140 e maior do que 89, pelo menos 2 vezes, tá? Pelo menos 2 vezes. Então, não é na mesma consulta. Eu fiz uma consulta hoje, vou fazer uma consulta outro dia. Se nas 2 vezes estiver alterado, a gente tem um diagnóstico. Esse quadrozinho aqui eu tirei lá da diretriz. E o que é que ele diz? Então, a gente tem quatro tipos, não. A gente tem um tipo de hipertensão, que é a hipertensão do jaleco branco, do avental branco. Essa hipertensão, ela tem uma característica. Essa hipertensão, ela vai ser, ou seja, vai ter uma hipertensão, a PA vai estar anormal lá no consultório, ó, medida no consultório. Porém, quando esse paciente faz a aferição da pressão em casa, através do MRPA, ele dá normal. Isso significa que esse paciente, na verdade, ele tem um subtipo da hipertensão que é baseada, entre aspas, no medo do profissional de saúde, tá? Se o paciente tem uma pressão normal no consultório, uma pressão normal em casa, ele tem uma PA normal, uma normotensão. Se no consultório você faz a aferição e ele tem uma pressão normal, porém, quando chega em casa ele tem uma pressão anormal, ele tem uma hipertensão mascarada. Esse paciente é perigoso. Agora, aquele paciente que tem uma pressão alta em casa e tem uma pressão alta quando você faz a aferição no consultório, é um paciente da hipertensão sustentada, ele vai ser de fácil diagnóstico, certo? Então, beleza. Essa é uma técnica, medição da PA. Outra técnica é a medição ambulatorial da pressão arterial, que é o mapa. É aquela maquinazinha que você fica com o esfigmo no braço e um computadorzinho aqui na cintura, que ele fica aferindo a pressão 24 horas. Esse é o padrão ouro para a gente dar o diagnóstico, tá? E aí ele vai fazer uma PA média das 24 horas. Se essa PA média for maior do que 130/80 nas 24 horas, aí a gente diz que esse paciente tem uma hipertensão. Outro método é a MRPA. O que é a MRPA? É a monitorização residencial da pressão arterial. É o paciente que vai aferir de manhã, de tarde, de noite em casa durante uma semana e a gente vai fazer a média. Se essa média for maior do que 135/85, aí a gente tem uma hipertensão arterial, beleza? E quais são os exames complementares que a gente vai solicitar para um paciente que a gente está fazendo o diagnóstico de hipertensão? Vai ser hemograma, eletrólitos como creatinina, glicemia, perfil lipídico. Por que eletrólitos? Porque esse paciente tem vários distúrbios de sódio e de potássio, principalmente, às vezes, um sódio elevado, tá? Outra coisa é a creatinina, é muito importante. Não só a creatinina, como a ureia também. Creatinina e ureia são marcadores da função renal. O paciente que é hipertenso, ele tem vários riscos de ter uma nefropatia, tá? Uma doença renal. Glicemia e perfil lipídico, porque é muito comum que o paciente hipertenso ele faça parte de uma tríade, a tríade lá da síndrome metabólica, que seria um aumento de glicose no sangue, um aumento de colesterol e um aumento de PA. Esse paciente é aquela bombinha relógio. Exames de imagem que podemos solicitar para um paciente com hipertensão é um eletrocardiograma para a gente descartar infartos, até infartos que o paciente não percebeu. Outra coisa, arritmias, que também é muito comum. No ecocardiograma, para a gente ver a função desse coração, se esse coração já não está sobrecarregado, se ele já não está hipertrofiado, beleza? E a ultrassom renal, justamente por isso. Pacientes com hipertensão têm maiores riscos de acometer o rim e causarem dano nesse rim. Tranquilo? Quais são as complicações que a gente tem, meu povo, de uma hipertensão arterial? Beleza, João. Você falou até que a hipertensão não podia nem ser considerada doença, tudo mais.
Para mim é uma doença. Mas muitas teorias dizem que não é uma doença, é um sinal clínico, né? Não é nem sintoma, é um sinal clínico, essa hipertensão elevada. Porém, doença ou não doença, o que acontece é que ela gera várias complicações. Se ela não for doença, ela vai causar várias doenças. E se ela for uma doença, ela é uma doença que complica muito. Quais são? Primeiro, infarto do miocárdio, principalmente devido à obstrução das artérias coronárias. Lembra o que eu falei, o paciente da hipertensão geralmente é o paciente da síndrome metabólica, é um paciente que tem obesidade central, é um paciente que tem colesterol alto, então é um paciente que tem muita chance de ter uma artéria coronária entupida aí por placas de aterosclerose. Insuficiência cardíaca é outra complicação cardiovascular. Por quê? Porque o paciente, esse coração é um músculo. Então, se o músculo a gente exercita muito, ele hipertrofia. O coração é igual. Se ele tem que vencer uma pressão alta para colocar o sangue para fora, então ele vai fazer muito exercício, vai hipertrofiar. Tá, João, beleza, mas por que ele vai perder a incapacidade se ele está ficando mais forte? Porque ele vai ficar tão forte, tão forte, tão forte, até que chega um momento que esse coração está grande demais e ele não consegue ter complacência, ou seja, ele não consegue dilatar e comprimir, que é o que gera a força para colocar o sangue para fora, para ejetar o sangue. E aí ele vai ficar um coração insuficiente, então o paciente vai começar a apresentar uma insuficiência cardíaca. Tá? Outra complicação são os AVCs por ruptura ou obstrução dos vasos. Obstrução por conta da aterosclerose e ruptura pelo aumento da pressão. Então, se a gente tem um vaso ou um aneurisma cerebral e o paciente é hipertenso, ele tem uma crise, um pico hipertensivo, ele vai ter maiores chances de romper aquela artériazinha ou aquele aneurisma. E aí o paciente pode ter um AVC hemorrágico, beleza? Renais, nefropatia hipertensiva, uma lesão renal devido à hipertensão prolongada. Isso que eu falei muito para vocês, né? Porque é bem comum do paciente hipertenso bem crônico. Ou a insuficiência renal crônica, que é o paciente fez tanta lesão renal, que ele começa a perder a função do rim. No olho, qual é a complicação? Retinopatia hipertensiva. Os vasos sanguíneos da retina são vasos capilares bem fininhos. Se eu estou submetendo esses vasos a uma pressão elevada, eles podem romper, tá? E a doença arterial periférica, que seria o estreitamento das artérias da perna. Por conta dessa hipertensão arterial, eu faço mais vasoconstrição, vou ter um estreitamento, tá? E também por conta de uma arteriosclerose hialina. O que é arteriosclerose? Lembra, aterosclerose é a placa da gordura. Arteriosclerose é a parede do vaso ficando mais rígida, ficando dura. Ela não faz mais complacência. Com a hipertensão arterial sustentada, os vasos começam a fazer essa arteriosclerose por deposição de cartilagem hialina nas artérias para ficarem mais rígidas, para aguentar aquela pressão. Isso faz com que essas artérias fiquem rígidas e estreitas, causando também nas pernas uma claudicação, que é a dor ao andar, e dores, né? Como é o tratamento da hipertensão? Primeiro, tratamento não farmacológico. Para quem que a gente vai fazer o tratamento não farmacológico? Para pacientes hipertensão grau 1, que não tem fator de risco, ou seja, não tem diabetes, não tem dislipidemia, não tem parente que infartou, beleza? Paciente normal ali que tem uma hipertensão, a gente faz o tratamento não farmacológico. Na verdade, a gente faz tratamento não farmacológico para todo mundo, para todos os pacientes hipertensos. Agora a gente vai fazer apenas o tratamento não farmacológico só para esses pacientes que eu acabei de falar. Que seria o quê? A dieta DASH, que é uma dieta apropriada para a hipertensão, né? Já é um mnemônico, esse DASH, que é de dietas, um approach de dietas para parar com a hipertensão, né? E qual é a característica? Ou seja, como é que você vai abordar uma dieta para parar a hipertensão? Alta ingestão de frutas, vegetais, laticínios desnatados, com pouca gordura, grãos integrais, peixes, aves, nozes, que é gordura boa, e redução da gordura saturada, colesterol, gorduras ruins, e redução do sódio, porque o sódio faz com que aumente
a retenção hídrica, que vai aumentar o volume, que vai aumentar a pA. Atividade física, ou seja, a gente vai praticar exercícios aeróbicos de intensidade moderada, como uma caminhada mais rápida, pelo menos 150 minutos por semana. E aqui é importante destacar algo: 150 minutos por semana. Não é ele ir no domingo e fazer 150 minutos. É pelo menos 30 minutos diários, beleza? Controle do peso, manter o IMC entre 18,5 e 24,9, tá? Ou seja, manter dentro da normalidade, o que é bem difícil, porque pacientes hipertensos, geralmente, eles fazem parte dessa tríade da síndrome metabólica. Redução do consumo de álcool, tá? Ou seja, 2 doses por dia para homens, que seriam 2 copinhos, e 1 dose, 1 copinho para mulheres. Cessar o tabagismo para melhorar a saúde cardiovascular, que o tabaco é um dos piores agressores para a saúde vascular e cardiovascular. E gestão do estresse, porque também é muito importante na saúde cardiovascular, por conta de aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de noradrenalina, beleza? João, e aí o tratamento farmacológico? Nessa aula a gente vai passar uma geral por todos, depois eu tenho outra aula que fala sobre o mecanismo de ação de cada um desses medicamentos. Mas vamos lá. A gente tem os diuréticos tiazídicos. Quem são os diuréticos tiazídicos? É a hidroclorotiazida e a clortalidona. Esses remédios são primeira escolha para tratamento de hipertensão arterial. Existem algumas medicações que são tratamento de primeira linha, ou seja, primeira escolha. Um deles é o diurético tiazídico, o outro são os inibidores da ECA, os IECA, outros, os BRA, que é o bloqueador do receptor de angiotensina 2, e o outro é o BCC, que é o bloqueador do canal de cálcio, o antagonista do canal de cálcio. Essas 4 medicações, elas são medicações de primeira linha. O que significa isso? Significa que elas podem ser sua primeira escolha. Por exemplo, um paciente que tem uma hipertensão grau 1, estágio 1, você vai começar um tratamento medicamentoso dele em monoterapia. Então, significa que você pode escolher entre um diurético tiazídico, um inibidor da ECA, um BRA ou um bloqueador do canal de cálcio. João, eu posso começar com um beta-bloqueador? Não deve. Posso começar com um vasodilatador direto, como a hidralazina? Não deve. Posso começar com um diurético poupador de potássio, que são os antagonistas do receptor de mineralocorticoide, que é o mais famoso espironolactona, ele vai agir no receptor da aldosterona no rim. Não devo. Eu devo usar essas drogas quando eu vou fazer associações, ou seja, quando o paciente já está lá na terceira droga, uma hipertensão refratária à medicação, quando ele está na terceira, quarta droga, aí eu vou usar, beleza? Primeiro eu uso quem? Um diurético tiazídico ou um IECA ou um BRA. Geralmente são as primeiras escolhas. Então, paciente, você vai fazer a primeira escolha, o que é mais comum? Ou uma losartana, né, que seria um bloqueador do receptor de angiotensina 2, que é um BRA, ou um captopril, que é um inibidor da ECA, ou uma hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico. E também você pode escolher, mas é um pouco mais difícil, seria os anlodipinos e nifedipinos, que é bloqueador do canal de cálcio, também é bem eficaz. Aí, não resolveu, vou associar outra droga. Aí você coloca alguma dessas 4 também. Aí não resolveu, coloca outra dessas 4. Aí quando chegou nisso, aí você vai para as outras, como beta-bloqueador, espironolactona, beleza? E uma coisa muito importante salientar é o seguinte: os inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina, eles nunca, jamais, e em hipótese alguma, devem ser prescritos em conjunto. Por quê? Porque eles agem no mesmo sistema. O que é que o IECA faz, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina? Ele impede a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. O que é que o BRA faz? Ele impede que a angiotensina 2 se ligue nos receptores, ou seja, os dois vão agir no sistema renina-angiotensina-aldosterona. João, mas não é melhor usar 2 para potencializar? Não, você vai potencializar com outro mecanismo. Você não vai sobrecarregar um mecanismo de ação. Você vai utilizar outro. Então, você vai utilizar um diurético tiazídico, como a hidroclorotiazida, e um remédio que vai agir no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pode ser uma losartana, que é um bloqueador do receptor de angiotensina 2, ou um captopril, que é um inibidor da ECA, beleza? E aí, quando a gente fala de remodelamento cardíaco, tá? Só fazendo um parênteses. Então, paciente que é hipertenso grau 1, você vai ou fazer
tratamento não farmacológico, se ele não tem fator de risco. Se ele tem fator de risco, você já começa imunoterapia. O último guideline europeu sugeriu que esses pacientes com hipertensão grau 1, a gente já comece o tratamento em terapia combinada, ou seja, dupla terapia. Na diretriz brasileira, isso ainda não é uma recomendação, mas na europeia já é. Muito provavelmente o Brasil adote também, beleza? Mas o mais atual, que tem de mais novo nos melhores estudos, na diretriz europeia de cardiologia, é usar duploterapia já quando você vai começar. Porque é melhor você usar dois mecanismos de ação distintos em menor dose do que você usar um mecanismo de ação só em dose maior para evitar efeitos adversos. Tranquilo? Então, esses são os estudos mais recentes, porém, isso ainda não chegou no Brasil. Mas aí vocês já estão prontos, beleza? Se o paciente for hipertenso grau 2, você já pode começar em dupla terapia ou monoterapia aqui no Brasil, se o paciente não tiver nenhum fator de risco. Ele tem uma hipertensão estágio 2, ou seja, maior do que 160, porém ele não tem fatores de risco. Você pode tentar começar com monoterapia, mas vai ser bem mais comum você começar com dupla terapia, uma terapia combinada. Não resolveu, você associa outra droga. Não resolveu, você associa uma quarta droga, ok? E agora vamos falar de remodelamento cardíaco. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Antes de falar de remodelamento cardíaco, eu vou só mostrar rapidinho aqui para vocês como é que está ficando a plataforma do Mediclube, beleza? Essas aulas para as APGs estão ficando todas lá no Mediclube, que é a minha plataforma. Essa plataforma custa menos do que R$ 49,90 por mês. Então, cada APG sai menos do que R$ 10, beleza? Aqui, ó, a gente coloca, deixa eu mostrar para vocês, tem tudo do SOI 1, SOI 2, SOI 3, SOI 4, SOI 5. Como vocês estão no SOI 3, vou mostrar aqui. Então, você vai ter tudo de todas as APGs do SOI 3. Aqui já tem algumas aulas, beleza? Aí aqui tem o material que você pode baixar e aqui todas as outras aulas. Então aqui, ó, já tem um APG de insuficiência cardíaca. Aí você clica aqui, já pode ir assistindo, certo? E também baixando o material. Então, para todas as APGs tem aula, beleza? E também de todos os períodos, do P1 ao P5. Tranquilo? A gente também tem uma comunidade que a gente fica postando alguns artigos e tudo mais. Então, quem quiser se organizar aí para as APGs, ter uma aula certinha, toda semana, com material, tudo certo, beleza? Custa menos do que R$ 50 por mês. O acesso é anual, então são 12 de R$ 49,70, então fica bem baratinho aí, beleza? Menos do que R$ 10 por APG e vocês ficam bem organizados. Tranquilo demais. No final da aula eu mando o link para quem quiser conferir e pegar mais informações, tranquilo? E aí, falando de remodelamento cardíaco. O que seria o remodelamento cardíaco? Eu já dei uma boa pincelada no que seria o remodelamento cardíaco. Porque se o coração ele está com hipertensão, está sofrendo com a hipertensão, o que é que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: esse coração tem que bombear com mais força. Se ele tem que bombear com mais força, ele está ficando maior, mais forte. E aí ele vai sofrer um remodelamento para poder suprir essas necessidades metabólicas de demanda. Então, vamos lá. Definição da remodelação cardíaca. Então, só falando, né? Vamos falar agora do remodelamento cardíaco, que seria uma consequência também da hipertensão arterial. Qual seria a definição do remodelamento cardíaco? A definição é que é uma alteração estrutural do coração em resposta a algo, ou a uma sobrecarga, ou a um estado neurohormonal alterado, ou a alguma lesão miocárdica. Então, se o paciente tem um infarto, eu vou ter um remodelamento cardíaco? Vou ter um remodelamento cardíaco. Se o paciente tem uma hipertensão arterial, eu vou ter um remodelamento cardíaco? Vou ter, porque o meu coração tem que se adaptar àquele estado. Se o paciente tem uma síndrome nervosa do simpático hiperativado, ou seja, ele tem um estado neurohormonal alterado, ele tem muita catecolamina, adrenalina, noradrenalina chegando no coração, vai alterar o coração, então ele vai se adaptar. São alterações da estrutura do coração, ou seja, um remodelamento cardíaco em resposta a algo fisiológico.
de fisiologia básica, o que a gente tem? Né? O sangue vai chegar no átrio direito através da veia cava, inferior e superior, vai passar do átrio direito para o ventrículo direito através da válvula tricúspide, o ventrículo direito vai contrair, vai mandar para os pulmões, dos pulmões vai voltar pelas artérias pulmonares no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, que vai contrair e vai mandar para a artéria aorta, e aí ele vai seguir seu caminho irrigando o coração. Então, se chega sangue, se aqui na artéria aorta eu estou com muita pressão por conta de uma hipertensão arterial, o meu ventrículo esquerdo vai ter que trabalhar muito, e aí ele vai começar a ficar hipertrofiado. Então, beleza, quais são os mecanismos compensatórios? Porque se a gente parar para pensar, o que é o remodelamento cardíaco? É uma compensação a um estado que está modificando a fisiologia do corpo. Então, o coração vai se adaptar, vai tentar compensar. E ele compensa isso através de quê? Lembra o sistema renina-angiotensina-aldosterona? O que é que ele faz? Ele libera a angiotensina 2. Um problema é que a angiotensina 2 ela vai ativar receptores no coração que vão induzir a hipertrofia e produção de matriz extracelular. João, por que isso acontece? Veja bem, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai favorecer o aumento da pressão arterial. Se ele favorece o aumento da pressão arterial, é óbvio que seria muito relacionado ele induzir a hipertrofia dos cardiomiócitos para que esse cardiomiócito tenha mais força de contração e aumente mais a pressão arterial. Beleza? Outra coisa é que o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai liberar aldosterona, que favorece os fibroblastos, aumentando a matriz extracelular das células cardíacas. Outra coisa que tem no sistema neurohormonal é o quê? As catecolaminas. As catecolaminas vão ativar as células cardíacas beta-adrenérgicas, né? Adrenalina e noradrenalina. Lá no coração a gente tem o beta-1. Esse beta-1 vai ser hiperestimulado, vai causar hipertrofia. Sendo que, beleza, ele vai causar hipertrofia, ele vai suprir a necessidade de hipertensão arterial. Depois, ele vai fazer uma disfunção contrátil. Essa disfunção contrátil, por quê? Porque ele está grande demais. E, além disso, esse estímulo de catecolaminas vai induzir uma apoptose, ou seja, uma morte celular desses cardiomiócitos que ficaram hipertrofiados. Beleza? Como é que acontece? Outros mecanismos compensatórios são a hipertrofia, né? Então, o coração vai ficar maior, porém, os cardiomiócitos, eles não ficam em mais quantidade, ou seja, não acontece um aumento do coração por conta de uma hiperplasia, que é o aumento celular. O que acontece é o seguinte, o coração aumenta devido a um aumento dos cardiomiócitos, não em quantidade, mas em tamanho, ou seja, em hipertrofia. Essa hipertrofia da hipertensão a gente vai chamar de hipertrofia concêntrica. O que é uma hipertrofia concêntrica? É quando eu aumento o tamanho da parede cardíaca. Ó, nessa imagem dá para ver, aqui está uma parede cardíaca normal e aqui está com a parede hipertrofiada. Ou seja, é uma hipertrofia concêntrica, tá? E uma hipertrofia excêntrica é comum no coração do atleta ou um aumento de volume, não de pressão, mas de volume, tá? Vai fazer isso aqui, uma hipertrofia excêntrica, e pode também depois virar uma cardiomiopatia dilatada, que seria aí no caso de uma insuficiência cardíaca que vai ter volume demais, beleza? E aí, como eu acabei de falar, se o problema é volume em excesso, a hipertrofia é excêntrica, porque se eu tenho um volume demais, eu empurro a cavidade dos meus ventrículos e aí eu vou fazer uma dilatação e a cavidade vai se adelgaçar a parede do ventrículo. E aí eu tenho uma hipertrofia excêntrica. Eu vou ter um aumento dos cardiomiócitos em tamanho, em hipertrofia, porém de forma excêntrica, aumentando o tamanho da cavidade. Já numa hipertrofia concêntrica, eu não aumento o tamanho de cavidade, eu aumento o tamanho da parede cardíaca. O problema é que essa parede vai aumentar tanto e vai predispor infarto, porque se essa parede fica grande demais, as coronárias não dão conta de irrigar suficientemente bem a parede que vai estar grande demais. Essa parede cardíaca grande demais pode causar um infarto por deficiência dessa irrigação das coronárias. Beleza? Então, aqui seria um ventrículo normal, aqui ó, com hipertrofia concêntrica, ó,
Então, os sarcômeros, eles são aumentados em paralelo. João, mas você disse que não aumentava a quantidade. Não aumenta a quantidade dos cardiomiócitos, mas dentro do cardiomiócito tem os sarcômeros. O que aumenta é a quantidade de sarcômeros, não a quantidade de células, beleza? E na hipertrofia excêntrica, eu vou ter os sarcômeros adicionados em série. Lembra lá da física, né? Em paralelo e em série, beleza? Então, quando eu tenho a hipertrofia concêntrica, que é a hipertrofia decorrente de uma hipertensão arterial, vão ser sarcômeros adicionados em paralelo. Qual é a fisiopatologia do aumento cardíaco, né, da hipertrofia cardíaca? Então, eu vou ter uma elevação de PA crônica, e aí entra em ação a lei de Laplace. A lei de Laplace diz que quanto maior a PA, maior o estresse no ventrículo. Esse estresse no ventrículo faz um estímulo mecânico, porque você vai estirar as paredes do ventrículo. E aí eu vou ter uma liberação de ANP e BNP, que seria o peptídeo natriurético atrial e o peptídeo natriurético cerebral. O que é que esses peptídeos vão fazer quando eles são ativados através do estiramento do músculo cardíaco? Eles vão liberar IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina 1. Isso faz o quê? Isso aumenta a hipertrofia cardíaca. Além de hipertrofia cardíaca, esse estímulo mecânico ele aumenta a angiotensina, a aldosterona e as catecolaminas que são atuadas no processo, porque é tudo um sistema crônico. Se eu tenho uma PA alta, eu geralmente tenho uma liberação exacerbada de catecolaminas. Essas catecolaminas vão estimular as células beta do coração, que vão estimular a hipertrofia. As catecolaminas vão lá no rim, mesmo com a pressão alta, eu vou ter liberação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. João, mas não faz sentido. Pois é, mas como eu tenho catecolaminas em excesso, por conta dessa desregulação do sistema nervoso, eu vou ter ativação das células justaglomerulares, que são ativadas pelas catecolaminas, e vou ter liberação de renina, iniciando o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Beleza. Essa angiotensina, aldosterona, catecolamina e esse estímulo mecânico faz o quê? Ativa algumas vias intracelulares, como a via MAP e da calcineurina NF-AT. Essas vias seria aqui via mitose ativada para produção de células, tá? É basicamente isso. Essas vias são intracelulares que vão ser ativadas por isso, que vão fazer o quê? Vão ativar os fatores nucleares, como o GATA4, NF-AT e o MEF2. O que é que esses fatores que são nucleares fazem? Então, vamos lá. Eu tive um estresse mecânico da parede e eu tive alteração neurohormonal, como, por exemplo, catecolaminas, angiotensina, aldosterona. Isso fez com que eu ativasse vias de sinalização intracelular, como essas vias que eu acabei de falar, do MAPK, da calcineurina. Essas vias intracelulares vão agora onde? No núcleo celular. Ativam fatores nucleares como o NFAT, GATA4, MEF2, e aí lá no núcleo, o que é que eu vou estimular? Aumento da produção de proteínas da matriz extracelular e aumento da produção de proteínas do sarcômero, como actina, miosina. O que é que isso resulta? Uma hipertrofia dos cardiomiócitos. Qual é o problema? João, beleza, se ele faz isso para compensar, não seria bom, porque o paciente está com hipertensão. Eu aumentei o coração agora vai dar conta do recado. Beleza, em curto prazo, isso é eficaz. Porém, o que acontece? Além do processo de hipertrofia, lembra que eu falei que estimula fibroblastos e vai fazendo uma fibrose intersticial. Então, o coração vai ficando muito grande e aí tem um problema. As coronárias não dão conta de irrigar essa parede tão grande, pode ter infartos. Outra coisa, essa matriz extracelular sendo produzida em excesso, causando uma fibrose do interstício celular, vai fazer com que o coração fique duro. Então, o coração não é complacente. O que seria a complacência? Seria a capacidade que o coração tem de dilatar e contrair, dilatar e contrair. Se ele perde isso, o que é que vai acontecer? O coração vai ficar muito espesso, menos complacente. Se o coração fica menos complacente, significa que ele não dilata. Se ele não dilata, ele não contrai. E aí vai começando a ficar resto de sangue lá no ventrículo, que não é ejetado. E aí esse resto de sangue vai começar a fazer sintomas de insuficiência cardíaca, de congestão. Tá? Por quê? Porque o sangue não passa adiante, vai ficando congesto, e aí eu começo a ter turgência jugular, posso ter
edema agudo de pulmão e várias outras coisas. Edema de membros inferiores, hepatomegalia, tranquilo. Então, esse ambiente de estresse, né, do coração vai causar essa fibrose, pode causar arritmias e morte celular. E aqui é uma sequência de como acontece. Você tem uma geometria do ventrículo normal, e aí você vai ter esse ventrículo sendo hipertrofiado de forma concêntrica, beleza? Por quê? Porque ele está numa hipertensão. Tranquilo, aqui está de boa, ele está crescendo, está ficando mais forte. O problema é que esse coração para de crescer. Por quê? Porque ele já cresceu demais, e aí essa hipertrofia concêntrica não dá conta de contrair mais direito. Como eu acabei de falar, o sangue vai começando a ficar retido dentro dos ventrículos, que vão empurrando essa parede. Ou seja, agora, além da hipertensão, eu tenho uma sobrecarga de volume. Lembra que eu falei que sobrecarga de volume gera hipertrofia excêntrica? Aí agora eu vou ter, além da hipertrofia concêntrica, essa hipertrofia concêntrica vai virando uma hipertrofia excêntrica. E aí a cavidade do meu ventrículo dilata. E aí fica sangue demais, não dou conta de bombear e o paciente tem uma insuficiência cardíaca. Beleza, meu povo? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, muito obrigado aí pela atenção, ok? Confiram aí a plataforma, coloquei o link aí na descrição, certo? Espero que gostem. Se quiserem ter mais aulas como essa, então a gente vai continuar aí até o fim do período. É só se inscrever lá na plataforma, que a gente toda semana tem aula e materiais disponíveis. Beleza? Um abraço a todos e boa sorte aí na trajetória. Tá bom.